Olá pessoal, engenheiro Matheus. Nesse vídeo eu vou estar demonstrando como a gente faz a transferência de insumos entre estoques, né? Como exemplo de transferência de materiais entre obras, né? Entre estoques, através do módulo estoque no Evop Gestão. Então aqui através do módulo estoque a gente vem em transferência de insumos. Nessa tela a gente vem em novo para iniciar um novo lançamento, né? De uma nova transferência. Então, os campos que a gente precisa lançar aqui são o estoque de origem. Então, por exemplo, o estoque que vai estar enviando materiais, né? E o estoque de destino, que é o estoque que vai estar tendo esse recebimento. Vou pegar essa obra, exemplo que a gente tem aqui. A data de emissão, vou colocar a data presente mesmo, que é a data de transferência. E aqui a gente pode adicionar os itens que vão ser transferidos. Então, quando eu clicar aqui em adicionar itens, vão aparecer aqui essa tela de pesquisa para eu selecionar itens do estoque de origem. Então, digamos que eu queira selecionar o cimento. Então, seleciono esse item. E aqui a gente coloca essa quantidade que está sendo transferida. Por exemplo, 20 sacos de cimento. A gente pode adicionar mais itens, né? A gente pode selecionar mais que um aqui, por exemplo, né? Por exemplo, selecionar cal, tijolo, por exemplo, né? Lançar toda essa quantidade. Então, lançar 50 tijolos, aqui todo o saldo. E 20 sacos de cal também, como exemplo. Depois que a gente preenche a quantidade que está sendo transferida, a gente precisa informar algumas informações que são parâmetros financeiros, né? Então, aqui em dados adicionais, por exemplo, transferência solicitada pelo engenheiro responsável, por exemplo, alguma observação que daí cada um define o que é pertinente inserir nesse campo. Caso seja interessante, a gente pode inserir aqui também os dados de transporte, se for um transporte intermunicipal, interestadual, por exemplo. E a aba financeiro. Essa aba a gente precisa preencher porque a gente precisa ter um pagamento de uma obra para outra, né? Então a gente seleciona a espécie financeira de transferência de estoque, né? E adiciona as parcelas, que seriam as parcelas que a obra que vai receber precisa pagar para devolver o saldo, né? Para a obra que tem o estoque de origem aqui no sistema. A gente pode gerar uma parcela, como se fosse paga no final do mês, por exemplo, com o valor total da transferência. Então fica criada uma parcela para que a obra que vai receber possa pagar e assim devolver o saldo para a obra do estoque de origem. Então, feito esse preenchimento, a gente salva, né? E a gente pode já ir para o recebimento ou clicar aqui nessa seção e pesquisar a transferência que foi enviada. Interessante, a gente tem o relatório da transferência de insumos também, o relatório com financeiro e o relatório sem financeiro, né? Caso seja alguma informação fechada da empresa, né, os valores unitários, a gente pode emitir esse relatório sem o financeiro. Então, consultando aqui esses relatórios, a gente tem um documento, né, da transferência de insumos, né, descrevendo aqui o estoque de origem, de destino, quais são os itens que estão sendo transferidos, os dados adicionais. Nesse caso, o relatório com financeiro, a gente tem as parcelas acordadas, né, como se uma obra fosse pagar a outra, né, até o dia 31. E campos para assinatura, né, que pode ser utilizado, né, como um romaneio no ato dessa entrega, desse envio, né. E aqui a gente tem o mesmo relatório, só que sem as informações do financeiro, né. Resumidamente aqui uma transferência desses itens. Então, indo para o recebimento, a gente pode vir direto para o recebimento através desse botão, ou aqui em recebimento de transferências. Caso esse lançamento esteja errado, precise de alguma alteração, a gente pode já cancelar o lançamento aqui diretamente. Nesse caso, vindo aqui nessa tela de recebimento de transferências, eu vou pesquisar qual foi a transferência que tem pendente aqui. A gente só tem essa mesmo lançada e a gente seleciona para poder consultar. Então, a obra que está recebendo esses insumos, a gente precisa selecionar
qual o nível de controle que vai ser recebido, né? Então, nesse caso, vou colocar aqui, por exemplo, nesses capítulos, dessa obra, nesses níveis de controle, como se fosse uma etapa que consumiria, né, esses itens. A gente pode revisar aqui as informações de transporte financeiro, mas está ok, a gente aceita ou recusa essa transferência de insumos. Aceitando, então a gente tem já essa transferência aprovada. A gente pode constatar isso vindo aqui em movimentação de estoque e pesquisando o estoque de origem ou o estoque de destino para verificar esses itens. Então, por exemplo, no caso do cimento e da cal, se a gente selecionar o item, a gente consegue verificar que já existiu uma saída que foi por transferência de estoque nessa data, nessa quantidade, por exemplo. A gente pode pesquisar aqui agora também o estoque de destino que a gente teve, selecionar e já consultar que esses itens já constam no estoque. Então, por exemplo, o caso do cimento, que teve uma entrada por transferência de estoque nessa quantidade. Então, dessa forma que a gente acompanha, né, a transferência de materiais entre obras, por exemplo. Mas a gente constata também que essa transferência de insumos entre obras, né, gera uma parcela, né, um pagamento a ser feito. Então, a gente pode consultar isso agora no módulo financeiro. A gente busca essas despesas. Então, a gente busca primeiro essa despesa que foi gerada por essa transferência. A gente pode ver aqui pela série, né, transferência. O valor de 835 a gente seleciona e a gente faz a baixa agora dessa conta. Então, a gente vai pagar essa conta. Aqui a gente utiliza o caixa virtual de movimento de estoque, que é um caixa virtual onde a gente apenas lança essa informação de transferência de numerário, né? Apenas uma troca de valores entre obras por essa transferência. A gente atribui esse débito e conclui esse pagamento. E o acerto foi salvo com sucesso, né? Então a gente teve essa transferência concluída.